Nesse mês de abril, por ocasião da Páscoa, o reverendo Adilson nos propôs que refletíssemos sobre o tema Páscoa, fomos poupados do sofrimento. É esse que está aí no telão. E como já é de costume, antes de entrarmos no tema da nossa reflexão para esta noite, eu gostaria de relembrar de forma muitíssimo breve o que ouvimos e aprendemos até aqui com as mensagens proclamadas pelo nosso pastor. No primeiro domingo, então, nós vimos que Deus não quer apenas poupar o nosso corpo, mas a nossa alma. E essa é a mensagem fundamental da Páscoa. Nós podemos até perder o nosso corpo, mas com a certeza de que a nossa alma é dele e estará com ele. No segundo domingo nós fomos relembrados que a nossa vida, ela é passageira. E por mais que neste mundo nós estejamos sujeitos e expostos aos percalços da vida, doenças e todos os tipos de males, nós jamais podemos perder de vista que o convite de Deus é para um reino que não é deste mundo. Portanto, como disse o próprio Senhor Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No terceiro domingo, nós pudemos aprender um pouco mais sobre a grandeza de Deus e compará-la com a nossa insignificância, a nossa fragilidade. Vimos que importa que Ele cresça e nós diminuamos. Diante da graça de Deus, não há mérito humano que se sustente. Portanto, convém que nós deixemos que Ele governe, não só algumas, mas todas as áreas da nossa vida. Assim como diz o nosso Senhor Jesus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Por fim, no domingo passado, nós vimos que, infelizmente, muitos crentes estão se deixando levar por doutrinas estranhas, promovidas por líderes bolhas que oferecem uma cultura doutrinária de bolhas, ou seja, frágeis, passageiras, no afã ou no intuito e sob a desculpa de que nós precisamos atualizar, modernizar nossas doutrinas, nosso modelo litúrgico. Dessa forma, a proposta é para que voltemos ao museu, para resgatarmos nossas origens e manter ativa em nossa memória aqueles que nos deixaram um legado de sacrifício e renúncia de suas próprias vidas por amor à palavra de Deus e ao seu reino. E hoje, encerrando essa série de mensagens, o título que eu gostaria de propor para a nossa reflexão é Páscoa, expectativa versus realidade. Páscoa, expectativa versus realidade. E eu gostaria então que os irmãos abrissem suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, no capítulo de número 15. Evangelho de Marcos, capítulo de número 15. Faremos a leitura dos versos 1 ao verso de número 15. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, ou seja, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão,
começou a pedir que lhes fizessem como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja aos principais sacerdotes, lhe o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltassem, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucificam. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucificam! Então Pilatos, querendo conter a multidão, soltou-lhe Barrabás. E após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Palavras do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, para que possamos ter uma visão ampla e clara sobre a proposta desse texto, nós precisamos ter em mente o contexto histórico e social daquela época, daquela sociedade. E mais do que isso, nós precisamos, se quisermos entendermos a dimensão, a profundidade desse texto, nos colocarmos dentro dele. Mas não de forma irresponsável e como o nosso olhar pós-moderno do século XXI. Não, mas nos esforçando ao máximo para nos colocarmos no lugar daquelas pessoas naquele tempo e naquela época. E ao fazer isso, nós poderemos, com honestidade e honestidade intelectual, nos confrontarmos com nós mesmos nos dias atuais. Será que no lugar deles, na condição deles e no contexto deles, agiríamos diferente deles? Bom, você já deve ter ouvido falar em diversos estudos, escolas bíblicas dominicais e pregações, etc., que os judeus sempre esperaram um Messias que viesse com grande poder e glória. Um Messias guerreiro, um Cristo libertador que os libertaria do governo romano e de sua tirania, e se assentaria, tomaria o seu lugar no trono de Davi. Um Cristo que, além de poder e grande glória, também validaria as leis mosaicas, a lei de Moisés, e zelaria pelo seu total cumprimento por todos. Nesse sentido, Jesus, o Cristo, ou Jesus, o Messias, faria ainda com muito mais rigor do que aqueles que já o faziam, como os fariseus. Porém nós, vocês e eu, sabemos que não foi nada disso do que aconteceu. E esse texto que acabamos de ler torna isso ainda mais claro e cristalino. Se nós voltarmos um pouco na história, em Marcos capítulo 11, verso 9, no domingo de Ramos, veremos que ao entrar na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, Jesus foi ovacionado pela multidão que jogavam ramos no chão e estendiam suas próprias vestes, suas próprias capas, para que ele passasse. A multidão em coro gritava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E essa palavra Hosana é uma palavra hebraica que significa salve agora, ou salve-nos. Porém, mais do que um pedido de socorro, essas palavras eram o reconhecimento da multidão de que Jesus era realmente o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. E como nós podemos ter essa certeza? Durante a celebração da Páscoa, os judeus cantavam o Halel, que trata-se de um conjunto de salmos que vai do Salmo 113 ao Salmo 118. São salmos de adoração a Deus, de adoração ao nome do Senhor, que exaltam a sua grandeza. Porém, no último salmo, no salmo de número 118 do Halel, eles cantam e relatam como o Senhor os haveria de libertar, como o Senhor destruiria os seus inimigos com grande justiça e com braço forte.
No verso de número 25 e 26 do Salmo 118, diz: ó, salva-nos, Senhor. Ou seja, hosana, Senhor. Hosana, nós te pedimos. Salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Portanto, ao gritarem para Jesus, hosana, salve-nos, na verdade eles estão reconhecendo que Jesus era o Messias de Deus, aquele que foi enviado por Deus para livrar o seu povo. Hosana era ao mesmo tempo um grito de socorro e um grito de alívio, pelo reconhecimento daquele que vem em nome do Senhor. No entanto, 5 dias depois desse reconhecimento, 5 dias depois dessa entrada triunfal, Jesus é traído e preso. Aquele a quem reconheceram como Messias libertador, agora está preso. E mais do que isso, está preso e calado, inerte. Nada está fazendo para ser solto. Não está guerreando, nem protestando. Não. Ele está simplesmente mudo diante de todos os seus algozes, diante de todas aquelas acusações, como ovelha muda no matadouro, entregue, rendido. Mas e Barrabás? Quem foi este homem? Inicialmente, no texto que lemos, Marcos capítulo 15, lá no verso 7, descreve Barrabás como um amotinador, ou seja, um rebelde revolucionário. No grego, o evangelista utiliza a palavra estássei, um adjetivo para descrever aquele que usava de violência com motivação política para conseguir os seus intentos. Em Mateus capítulo 27, verso 16, o evangelista o descreve como uma pessoa muito conhecida. No grego dá a ideia de alguém muito famoso. Já em Lucas, no capítulo 23, verso de número 19, assim como em Marcos, o descreve também como um rebelde revolucionário com motivações políticas e que havia sido preso por conta de uma rebelião que culminou em um homicídio, um assassinato. João, por sua vez, descreve este homem como um lestes, termo utilizado para descrever um ladrão agressivo que se utiliza de grande violência para cometer assaltos. Portanto, podemos concluir de forma muito segura que Barrabás era um famoso revolucionário político, talvez um líder político, que se utilizava de grande violência em suas revoltas e que na última delas foi preso por ter matado alguém. E agora é colocado diante da multidão estes dois homens, um chamado Jesus e o outro chamado Barrabás. Como está aí na imagem daquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. O povo achava que o Messias seria um líder político e religioso que livraria o povo judeu da dominação romana. Diante da prisão de Jesus, o povo se depara com uma quebra de expectativa. Aquele a quem gritamos, hosana nas maiores alturas, e bendito é aquele que vem em nome do Senhor, agora está preso. Não pode nos salvar. Logo, não pode ser o Messias prometido. Do outro lado, porém, tem Barrabás, alguém com quem eles podiam manter viva as expectativas de uma revolta contra Roma e talvez até uma tomada de poder. Muito mais do que um bandido e um mocinho, diante do povo está posta duas propostas de reino. Queridos irmãos e irmãs, diante da multidão, não existem apenas dois homens, mas existem duas propostas de reinos, que são completamente diferentes e antagônicas entre si. Ou, para usar o termo, a expressão que o reverendo Adilson utilizou, a multidão estava diante de um antônimo.
Uma proposta completamente diferente da outra. Barrabás não era um assassino, embora tenha cometido assassinato. Barrabás oferecia uma proposta política. Quando vai preso, alguns estudiosos dizem que ele é preso por matar, muito provavelmente, um soldado romano. A proposta de reino que o povo esperançou em Jesus foi vista em Barrabás. Um líder político que estava disposto a matar para assumir o controle e livrar o povo da invasão romana. Pior que ter um governo corrupto é ter um governo corrupto, estrangeiro, vindo de outro país, que está impondo a sua cultura, a sua língua, as suas regras e ditando o que você pode e o que você não pode fazer no país que você nasceu. Em Barrabás, o povo viu a proposta que eles esperavam que viesse do Messias de Deus. Alguém que poderia usar a força para se insurgir contra Roma e levá-los a uma revolta tal que poderia destronar César e seu império. Alguém que poderia levar os judeus a conquistarem sua liberdade e voltarem a ser um povo que domina e não um povo dominado. Alguém que poderia guiá-los para a liberdade da escravidão e da dominação. Era uma proposta ruim? Acredito que não. Em certo ponto, acredito que seja até uma proposta razoável para aqueles que acreditam que com força bruta é possível conquistar a liberdade. Já do outro lado, temos o homem que se dizia o filho do homem. Em seus ensinos está pregando que você deve amar os seus inimigos. Se ele te bater na face, você deve oferecer a outra. Se ele te mandar tirar a túnica, você também deve oferecer a ele a sua capa. Se ele te mandar andar 1 milha, você deve andar 2. Ele, inclusive, cura o filho de um oficial romano, o filho do inimigo. Ora, na cabeça do povo, ele tinha que matar o inimigo, e não curar, perdoar e salvar. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo que Pedro não negou Jesus por covardia. Até porque covardia não é um adjetivo definitivamente que se poderia atribuir a Pedro. Como poderia ser covarde um homem que acabara de cortar a orelha do servo do sumo sacerdote quando tentaram prender Jesus? Mas então por que Pedro negou Jesus 3 vezes? A resposta é decepção, frustração, desilusão. Como assim Jesus vai morrer? Pedro estava de longe, vendo Jesus sendo esbofeteado, cuspido, humilhado. Estavam esmurrando Jesus e ele não estava fazendo absolutamente nada. O homem que viram curando leprosos, o homem que viram ressuscitando mortos, o homem a quem viram andando por cima do mar, o homem a quem viram multiplicando pães e peixes, o homem a quem Pedro, diversas vezes, viu debatendo com fariseus e os principais dos sacerdotes e sendo vitorioso. Agora está preso, amarrado, sendo humilhado e esbofeteado no rosto, sem sequer levantar um único dedo para se defender. O homem que falou que seria capaz de destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, agora não consegue salvar a si mesmo. Como assim? Será que nós, diante desse cenário, sendo honesto conosco mesmo, teríamos escolhido Jesus ou teríamos, assim como eles, como aquele povo, escolhido também Barrabás? Será que nós, no nosso dia a dia, temos escolhido a proposta do reino oferecida por Jesus ou temos escolhido a proposta do reino de Barrabás? Ao soltarem Barrabás, automaticamente condenaram Jesus. O povo condenou um homem inocente pelo simples fato de que ele não atendia aos seus interesses. Ele era diferente,
pensava diferente, agia diferente, mas principalmente não atendeu aos requisitos e interesses do povo. Eles queriam sangue, guerra, dominação, e Jesus ofereceu perdão, inclusive aos inimigos. Por isso o crucificaram. Ao escolher Barrabás, o povo crucificou Jesus. Jürgen Moltmann, importante teólogo alemão, nascido em 1926, hoje com 97 anos, portanto ainda vivo, com base no princípio social criado por Aristóteles de que os iguais se associam com prazer, ele diz que os que são iguais ou apenas parecidos se entendem com base nas coisas que têm em comum e se provam e se aprovam mutuamente. Diante de tudo isso que vimos até aqui, não é difícil entender porque o povo escolheu Barrabás e não a Jesus. Barrabás se aproximava muito mais dos ideais daquele povo do que a proposta de reino oferecida por Jesus. E qual a proposta nós, enquanto igreja, temos escolhido? Será que a religião que estamos propondo está gerando vida ou está crucificando pessoas? Vamos ver isso em 2 momentos. Nesse primeiro momento, é preciso morrer para gerar vida. Abram comigo suas Bíblias, no capítulo 12 do Evangelho de João. João, capítulo 12. Vamos fazer a leitura dos versos 23 ao 26. João, capítulo 12, versos 23 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que a odeia, neste mundo, preservá-la-á, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora, um último texto, abram comigo em Lucas, capítulo 9. Um último texto, Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Apenas um verso. Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Queridos irmãos e irmãs, o texto que acabamos de ler é muito enfático ao dizer que precisamos morrer para nós mesmos. Precisamos morrer para dar frutos. Tomar a nossa cruz, seguir a Jesus. E isso não é tomar os seus problemas, como muitos dão a entender, dizendo que a cruz são os nossos problemas, mas morrer para si mesmo e renascer para os rejeitados e oprimidos, assim como foi Jesus. Essa é a proposta. A cruz de Jesus não era um problema, mas a libertação e salvação de muitos, e assim precisa ser vista. Tomar a cruz é ser crucificado com Cristo para fazer o que Ele fez, e com as mesmas motivações. Perder a vida significa perdê-la para si mesmo, mas permitir que outros a achem. E quando isso for feito, sua vida será achada no reino de Deus. Essa é a proposta. E a pergunta que ecoa é: como é possível fazer isso na prática? Como é possível perder a vida para achá-la? Como é possível morrer para nós mesmos, tomando cada qual a sua cruz? E a resposta está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31 a 40. Abram comigo, Mateus, capítulo 25, versos 31 a 40.
Nós vamos caminhar um pouquinho na Bíblia hoje, irmãos. Diz assim, Mateus 25, versos 31 a 40. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Sempre que falamos em renunciar à própria vida, pensamos em coisas grandes. Sempre que falamos em negar a si mesmo, pensamos em 1001 formas de fazer isso. E em coisas mirabolantes, quando a resposta é tão simples quanto isso. Estenda a sua mão ao seu irmão, ao necessitado, e se preocupe com o próximo e ame-o como a ti mesmo. E ao fazer isso, você estará morrendo para si, estará renunciando à sua própria vida, você estará tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. Pois foi isso que ele mesmo fez, e é isso que ele mesmo espera de nós. Que uma vez alcançados pela graça, nós também, de graça, a distribuamos. Essa é a proposta. Deus nos enxerga como seres humanos, feitos de carne e osso e tristezas, e felicidades e sonhos. E nós não podemos olhar para o nosso próximo de outra maneira que não essa, como Deus nos vê. Para escolher entre Jesus ou Barrabás, a lógica que foi utilizada foi a lógica da utilidade. Daqueles dois ali, quem é que pode contribuir para que eu alcance os meus objetivos? Qual deles representa melhor os meus interesses? Essa é a lógica dos iguais. Vou me associar com quem a mim ou quem pode contribuir com os meus objetivos. Mas se Jesus também tivesse se utilizado dessa mesma lógica para conosco, quem é que poderia ser salvo? Eu preciso me relacionar com a dialética, com os contrários, com os antônimos, para usar a expressão que o pastor utilizou. Aqueles que pensam diferente porque ainda não foram alcançados pela graça. Eu preciso suprir os que nada têm e não me associar aos muitos que já têm. O médico veio para os doentes, para os perdidos, pois são eles que precisam de médicos e não aqueles que já estão salvos. Nós, enquanto igreja, não podemos ceder à tentação de olhar para as pessoas com a mesma lógica que o mercado deste mundo olha, que vêem pessoas como números. E nesse sentido, a igreja faz isso ao se preocupar mais com o crescimento numérico do que com o fato de como as pessoas estão sendo impactadas pelo Evangelho de Cristo. As pessoas são vistas como números em hospitais, as pessoas são vistas como números por políticos, por bancos, empresas, e até nos cemitérios elas são contadas como números. Pessoas são vistas como números em delegacias, escolas e presídios.
não podemos admitir que aqueles que representam Cristo aqui na terra, aqueles que levam o nome de cristãos, por se dizerem de Cristo, olhem para as pessoas como o mundo as vê. Um número a ser conquistado, a ser somado ao seu rebanho. A igreja não pode ceder a se igualar, à tentação de se igualar à lógica do mercado. Abram comigo mais um texto, também no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 13 a 16. Lucas, capítulo 24, versos 13 a 16, e depois leremos também os versos 30 e 32. Lucas 24, versos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, e distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Versos 30 a 32. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Esse belíssimo texto nos revela algo precioso, que por muitas vezes acaba passando desapercebido nas nossas leituras devocionais. Aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús andaram por aproximadamente 11 quilômetros ao lado do Senhor Jesus, sem, contudo, o reconhecer. Jesus expôs a eles as Escrituras, ou seja, os ensinou, os doutrinou, os exortou, de modo que, enquanto falava, os seus corações ardiam dentro do peito. Entretanto, mesmo com o coração aquecido por ouvirem os ensinamentos do Senhor Jesus, eles mantiveram seus olhos fechados para o reconhecerem. Porém, o reconhecem imediatamente quando Jesus parte o pão. É no partir do pão, igreja, que nós testemunhamos a Jesus. É quando repartimos o pão, igreja, que Jesus é visto em nós. É na ação e não nas palavras. Essa é a proposta. Num segundo e último momento, de forma muito breve, eu quero ver com vocês que as expectativas somente são condizentes com a realidade de Cristo, quando nos tornamos uma igreja relevante na vida do povo. Abram comigo o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Leremos os versos 11 a 15. Marcos, capítulo 11. Versos 11 a 15. Perdão, versos 12. Verso 12 a 15. 11 não, 12. Vamos começar a partir do 12. Diz assim, então, a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Sigam, por gentileza, até o verso 19. Verso 19 continua na leitura. Em vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre,
Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Nesse texto, bastante conhecido de toda a igreja, vemos que no dia seguinte ao domingo de Ramos, portanto, na segunda-feira, Jesus teve fome ao encontrar uma figueira com folhas, porém sem figos, a amaldiçoou. E depois de amaldiçoar a figueira, ele entra no templo e começa a expulsar os cambistas, que vendiam animais para o sacrifício. E por fim, novamente, ao passar pela figueira, os discípulos observam que a figueira está seca desde a raiz. É interessante notarmos que, nesse texto, antes de entrar no templo e após saírem do templo, existe a figura dessa figueira, abrindo e fechando essa narrativa. E no centro desse texto, então, temos o embate de Jesus com os cambistas que ganhavam dinheiro inflacionando a venda dos animais e a troca das moedas. Num primeiro momento, muitas vezes nós descolamos, a figueira dos acontecimentos, como se a história da figueira fosse separada da entrada e saída do templo. Porém, ao abrir e fechar a narrativa, nós podemos perceber que existe um simbolismo importante na figura da figueira e que o narrador quis chamar a atenção para nós, leitores, e é o que veremos agora. Ao encontrar a figueira cheia de folhas, mas sem frutos, Jesus amaldiçoa e depois de sair do templo, ela está completamente seca, desde a raiz. Com isso, o evangelista está chamando nossa atenção para a parte central do texto, ou seja, para o templo. Ele está dizendo que através do simbolismo daquela figueira, que aquela religião judaica, construída em torno do templo, dos sacerdotes, dos sacrifícios de animais, em torno de todo aquele aparato, estava secando. Não tinha mais frutos. Era uma religião morta em si mesmo. Apenas folhas vistosas, um belo templo, uma bela instrução, uma bela instituição, acontecendo tudo mutuamente, recebendo agora mais de 120 mil pessoas por ocasião da Páscoa. E, no entanto, simplesmente não dava frutos, não transformava a vida das pessoas, não abençoava de fato, mas tão somente exigia. E por isso, ao amaldiçoar a figueira, Jesus está declarando que aquela religiosidade de aparência nunca mais dará frutos. Nós precisamos, queridos irmãos e irmãs, voltarmos a ser relevantes na vida das pessoas. Não só nas nossas próprias vidas, não só para nós que já estamos aqui, mas para quem está lá fora. Nós não podemos permitir que nos tornemos numa religião que seja apenas vistosa, culta, com uma boa instrução, com um bom ensino, mas ineficaz em sua prática, ineficaz ao alcançar e transformar vidas, ineficaz no partir do pão para que abra-se os olhos das pessoas para verem Jesus. Nós precisamos, irmãos e irmãs, voltarmos a ser relevante na vida das pessoas. Voltarmos a anunciar a obra redentora de Cristo naquela cruz. Mas não com palavras, ou pelo menos não só com palavras, mas com atitudes, com ação, com o negar a si mesmo e seguir aquele que nos forneceu o nome de cristãos. Essa é a proposta do reino de Cristo, onde os desiguais possam ser alcançados, contrariando a lógica do mercado e ratificando a lógica de Deus, que deixou a sua glória, se fez carne, sofreu, padeceu, foi traído, traspassado, apenas para alcançar a mim e a vocês. Mas não somente
a mim e a vocês, a todos os pobres pecadores, que merecíamos, pois nós merecíamos, a morte. Mas ao invés de morte, ele nos ofereceu vida através da sua própria morte, para que nós, uma vez vivos em Cristo, possamos oferecer essa vida também a outros. Eu gostaria de finalizar esse sermão lendo um texto de Leonardo Boff, teólogo católico brasileiro, nascido em 1938 e atualmente com 84 anos de vida. Abre aspas. Em Jesus, Deus se fez sofredor, sedento de justiça. Um Deus de bondade que corre atrás da ovelha tresmalhadas, que fica esperando a volta do filho pródigo e que se alegra mais com um pecador que se converte do que com 99 justos. Em Jesus, Deus emerge fraco e sem defesa. É, sim, uma potência de serviço, mas sempre alargando a liberdade dos homens, jamais dominando em função de seus fins religiosos. Jesus, torturado e condenado à cruz, viveu em suprema radicalidade esta atitude libertadora. Ele não buscou a morte, mas o reino e a conversão dos homens. Quando lhe impuseram a cruz e o extermínio, não se revoltou, nem se resignou, mas carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Serenamente podia dizer: ninguém me tira a vida, eu a dou por mim mesmo. A morte lhe abre a possibilidade de perdoar, de entregar sua vida aos que o condenavam. O que é redentor em Jesus não é propriamente nem a cruz, nem o sangue, nem a morte, tomados em si mesmo, mas é a sua atitude de amor, de entrega e de perdão. Ora, toda a existência de Jesus foi uma pré-existência, um serviço aos outros. Assim, toda a vida de Jesus, de forma suprema à morte, possuiu um significado redentor. A morte ratifica e exprime maximamente a orientação permanente da sua vida como serviço e amor até o fim. Pregar a cruz e a morte é convocar as pessoas para a capacidade que reside em nós de jamais deixarmos de amar dentro dos maiores sacrifícios. Fecha aspas. Que Deus seja conosco, que Ele nos ajude.